Então, com tantas histórias de vendedores que venceram, né, tem a parte do venci aí no livro, o que eles têm em comum? Porque muitas das vezes a gente recebe aqui os convidados e fala assim, cara, o que você enxerga como sucesso? E às vezes é um pouco da visão dele, né, visão de mundo dele, por mais que ele tenha visto outros vendedores, né, que ele mentorou, que ele treinou, que ele foi líder, etc. Mas a visão dele, como vendedor, e a visão dele do que foi o caminho para o sucesso para aquelas pessoas. Sim. O que esses, né, você como coautor aí conseguiu conhecer bem essas histórias, o que eles têm em comum, tá? Pra gente poder começar aqui nosso momento direto ao ponto, né, ter esse ponto de partida. Sim, cara, eu vou te falar que quando a gente começou a pensar na construção desse livro, o objetivo era que a gente pudesse trazer histórias tanto para vendedores que estão começando, né, e aí quem aprender um pouquinho de cada coisa, até vendedores de longa data na estrada, mas que ele conhece muito de um segmento e quisesse aprender de outras coisas. E eu imaginei que o ponto em comum de todos eles ia ser estudo, ia ser, cara, me dediquei, eu fui lá, eu busquei e tal, mas não, o ponto comum de todos os capítulos são pessoas. Pessoas. Cara, todos os capítulos falam sobre gratidão a pessoas que ensinaram eles, a pessoas que inspiraram eles, as pessoas que acreditaram neles, as pessoas que venderam por eles, as pessoas que fazem parte dos times deles. Todos os capítulos você vai achar uma homenagem a alguém. Isso é super gratificante. Interessante. Então todos eles tiveram uma referência. Todos. E aí eu vou te falar todos mesmo. A gente tem no nosso livro, desde o Marcelo, que está aqui na live, né, que aparece como Marcel, mas é o Marcelo. O Marcelo, ele é um cara recém-chegado em vendas, né? Ele é um empreendedor, um cara que era um engenheiro e virou vendedor, porque ele criou a empresa dele e virou um vendedor. Um cara extremamente novo no mundo de vendas. E nós temos, por exemplo, o Polito, né? Reinaldo Polito, que é um dos grandes mestres de oratória, o maior mestre em oratória do Brasil, com esse livro que ele participou aqui com a gente. São 37 livros na carreira dele, são mais de milhões de livros vendidos, e ele fala de pessoas da mesma maneira como o Marcelo fala de pessoas, né? O Polito, ele fala sobre 2 vendedores de livro que ele conheceu quando ele era moleque, que esses 2 vendedores de livro inspiraram ele a ser um grande orador, ensinaram ele a ser um grande vendedor. Engraçado, assim, a gente tem o pilar pessoa sempre aparecendo aqui, sabe, Luiz? Mas tão específico como ponto de referência, né, essas pessoas sendo a referência para que tivesse, vamos dizer assim, esse start, ou mesmo que fosse aquela figura que inspirasse, né, que trouxesse essa inspiração. Às vezes a gente fala de proposta, a gente fala de objetivo, mas entra aí uma pessoa como uma base de inspiração. Muito interessante isso. Sim. Porque hoje a gente tem tantas formas, vamos dizer assim, de buscar conhecimento que às vezes as pessoas estão deixando de ser uma delas, né? Exatamente. A gente tem visto, às vezes, né, em alguns locais, a falência do professor, a falência daquela figura que ensina, até pela quantidade que a gente tem de disponibilidade de informação. Não vamos entrar nisso, que isso é uma teoria gigante. Exato.